Pessoal, então, muito boa noite. Sejam super bem-vindos aí nessa quarta-feira pós-feriado, para a gente falar de um assunto, de um tema tão importante que é a facilitação online. Como é que a gente faz para descomplicar essa modalidade de facilitação aí que a gente tem sido tão demandado? Eu vou começar me apresentando muito brevemente para vocês. Eu sou a Renata Bicov e eu trabalho há 12 anos, aí um pouquinho mais de 12 anos, na área de treinamento e desenvolvimento, como designer instrucional, designer de games de aprendizagem e facilitadora. Já atuava no online do presencial um pouquinho antes da pandemia, né? E aí pude usar um pouco dessa expertise quando a gente migrou 100% para o online, pelo menos por uns tempos. Da minha formação, eu tenho pós-graduação na área de TID. Fui palestrante do CBTD, o maior evento de TID que a gente tem, né? Do ano passado e nesse ano, e tenho 2 livros publicados, Gestão Criativa de Tempo e Era Uma Vez um Protagonista. O mais legal é que eu adoro aprender e ensinar, e eu vou dividir com vocês hoje um pouco dessa experiência mesmo prática. Mas eu não estou sozinha, eu estou com uma baita fera aqui na sala comigo, e eu tenho que passar a bola para essa pessoa de cabelos coloridos, que encanta a minha vida. Ok, bem-vinda! Se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Eu sou Tassília Cabral, sou designer, atriz. Eu tenho um estúdio de criação, a Octodesign, onde eu crio marcas, identidades visuais. E o meu objetivo com o design é fazer com que eu consiga criar uma marca, uma identidade visual para o meu cliente que seja capaz de contar uma boa história, contar a história daquela marca, os propósitos, né? O que ela veio fazer no mundo, por que essa marca nasceu. E essa minha paixão por contar histórias se reflete também em outras áreas da minha vida, né? Eu sou atriz e aí eu comecei a perceber que eu podia também ajudar as pessoas a contarem as suas próprias histórias de outras formas, não através somente do design, mas através de apresentações fantásticas. E foi aí que surgiu o Apresentador Fantástico, já há 3 anos, onde eu trabalho ajudando as pessoas a contarem as suas boas histórias com desenvoltura, com um pouquinho de encantamento, um pouquinho de magia e muita empatia. Maravilha, maravilha. Então vamos começar. Eu acho que para começar, que nada melhor do que conhecer essa galera que está com a gente, né? Essa galera que está acompanhando a gente hoje. A sala já está enchendo e eu queria compartilhar um desafio com vocês online. Eu queria conhecer um pouco de vocês, eu e Yoki, utilizando uma ferramenta muito legal chamada Polevware, o Polev. O que a gente vai fazer? A Oki vai compartilhar um QR Code. Se você não quiser entrar pelo QR Code, eu vou te deixar um link no chat também, para você poder acessar aí a página que eu vou mostrar para vocês. Eu já vou explicar como é que funciona a brincadeira. Deixa eu só compartilhar a página também. Só um minutinho. Pam, pam, pam. E foi. Então, vocês vão receber no chat e no QR Code que a OC está compartilhando com vocês nesse momento, um link para poder acessar uma ferramenta online. Nessa ferramenta online, vocês irão participar de modo interativo com a gente. Eu vou compartilhar minha tela com você, para que você possa ver do que é que eu estou falando. Então, estou compartilhando a minha tela. Está vendo a minha tela aí, Ok? Agora estou, acabou de aparecer. Maravilha. Ó, pessoal, vocês estão vendo as telinhas da gente aí e vocês conseguem redimensionar essas telinhas para não ficar talvez uma em cima da outra, para ficar do jeito que ficar mais confortável para vocês visualizarem, tá? Pode ir mexendo aí com as telinhas, fiquem à vontade. Se colocar o mouse na telinha, você consegue aumentar o tamanho dela ou diminuir, tanto a minha carinha quanto a carinha da Ok, o compartilhamento de tela dela ou o meu. O que você vai fazer? Você vai entrar nesse endereço que eu te passei no chat ou no QR Code que a Ok está compartilhando. E quando você, de preferência pelo celular, se você estiver me assistindo pelo computador, né? E lá você vai ser convidado a responder uma pergunta. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é: o que você faz na área? A gente fala de treinamento online.
Você veio interessado em treinamento online e será que você é diretor, gerente, coordenador da área na sua empresa? Será que é analista ou assistente da área? Será que é facilitador? Será que é designer instrucional? Ou é um consultor que tem a sua própria empresa, consultoria e também atua na área de treinamentos ou só na área de treinamentos? Ou algum outro vínculo com essa área, algum outro interesse que a gente ainda não sabe, mas pretende descobrir. Estou vendo aí que a maior parte das pessoas que estão presentes são os analistas e assistentes de T&D das empresas. Bem bacana, pessoal, sejam super bem-vindos. Vi que a gente também tem facilitador, tem designer instrucional, sim, e tem consultor, que assim como a gente, também tem a sua empresa de treinamentos e também faz um trabalho bacana nessa área. Show! Grande maioria aí é analista, né, Ok? Pois é, gostei de ver. Bacana. Olha só, tá variando bastante aí, mas acho que mais da metade deve ser, então. Mais ou menos metade. E tem outros aí, quem será que é o que tem um outro vínculo? Joga no chat para a gente saber quem é você. Que outro vínculo é esse que você tem? E eu vou compartilhar com vocês uma segunda pergunta muito, 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 muito importante, que já vai atualizar aí no seu aplicativo. E a pergunta, agora uma pergunta aberta, você pode digitar aquilo que você quiser, é qual a maior dificuldade que você encontra hoje, pensando na facilitação online, onde o bicho pega. Conta para a gente poder atender aí, resolver essa dor. Então, qual a maior dificuldade que você encontra hoje? Coloca para a gente aí, vou esperar o pessoal responder. Opa, recursos disponíveis para os participantes. Verdade, é uma dor que a gente sente também, né? Quando a gente fala de recurso, eu não sei o que exatamente essa pessoa se referiu, mas pode ser desde você precisar que as pessoas acessem no computador, elas acessarem pelo celular, não terem câmera no acesso, a internet ser ruim, até recursos práticos do estilo ferramenta mesmo, né? Tem a ferramenta bloqueada, ferramenta que exige banda e por aí vai. Criar novas dinâmicas, fazer dinâmica online é desafiador, né, pessoal? A gente migrou de um universo para o outro. Estou vendo aqui o uso de recursos como breakout rooms, whiteboard, é desafiador mesmo. O engajamento do aluno, selecionar o que é essencial para um treinamento, instabilidade boa, né? Isso aqui é super relevante. Instabilidade de internet. A gente já passou por isso, né, Roque? Né? Acontece. Hoje mesmo, acontece. Tempo disponível para criar o conteúdo. Operacionalizar ferramentas digitais. E os participantes não conseguem acessar, gente, acontece. Falta de acesso da plataforma LMS para o público operacional. E já adianto que para o público fabril também é um desafio, tá, pessoal? E, por último, não menos importante, apareceu aqui para mim, motivar e conectar com os participantes. Sabe, Ok, olhando esse material legal que está aparecendo aqui na tela para a gente, eu penso que a nossa Masterclass, embora breve, ela vai abordar temas muito importantes aí, que fazem parte dessas dores que a galera está manifestando. Você ficou com a mesma impressão? Sim, eu acho que a gente está bem alinhado. Estamos no lugar certo. Vocês estão e a gente também, né? É bom saber disso. Maravilha, concordo com você. E tem uma coisa interessante, já começando, aliás, pessoal, pega papel e caneta, seja papel e caneta analógico, seja papel e caneta virtual aí, vai anotando as dicas que fizerem sentido para você e vai conversando com a gente pelo chat, tá, pessoal? Porque senão você vai perder as dicas ou a gente também não vai conseguir perceber o que é relevante, o que é importante para você. E esse treinamento nosso, aqui, essa Masterclass, foi criada sob medida para atender a tua necessidade. E eu vou começar falando um pouquinho, né, fazendo uma introduçãozinha de por que é tão difícil no online, por que a gente tem encontrado tanta dificuldade no online. Eu queria fazer uma autocrítica da nossa área antes da gente iniciar, a gente vai fazer um jogo de bate-papo aí de perguntas, né?
E para a gente poder fazer esse jogo, esse bate-papo de perguntas, a minha primeira provocação para vocês é a seguinte: a gente migrou para o online muito rapidamente. Responde aí no chat se a tua empresa passou por isso. Se de um minuto para o outro, a gente adiantou 5 anos aí de avanço em 5 semanas, ou mais tardar aí em 5 meses. Quando a gente tem essa questão, né, de apressar os processos, pegou plataforma LMS rápido, foi por ali, foi por aqui. A primeira ideia que se teve foi, vamos pegar tudo aquilo que a gente tem presencial e vamos converter para online. E a gente foi buscando maneiras de converter exatamente aquela experiência para online, que nem se treinamento online fosse uma simples conversão de um formato presencial. Você passou por isso, Ok? Você viu isso acontecer? Nossa, vi na pele, né? Porque eu tinha um treinamento gamificado, fantástico, apresentador fantástico, tudo fantástico, super divertido, com um design instrucional maravilhoso, pensado para essa gamificação, para o participante jogar o tempo todo e tudo mais. E aí veio março, veio a pandemia, e aí eu não tinha o que fazer. Porque aquele treinamento daquele jeito eu não ia conseguir reproduzir no ambiente online. E isso me deu uma certa angústia. Renata sabe, né? Renata acompanhou esse processo comigo, que foi difícil. Foi difícil mudar, virar a chave, olhar para aquilo de uma forma diferente, falar, não, peraí, tá? Não é a mesma coisa. Esquece. A experiência que você tem no presencial, você tem no presencial. A experiência que você tem no online pode ser até melhor, né? Dependendo do desenho que você fizer, da necessidade do seu público. A solução online, ela não é ruim, mas ela é diferente. E aí, quando você entende isso, você consegue criar a dinâmica, né? Criar o ritmo da sua facilitação para que isso flua melhor, né? E para que você também não crie uma expectativa que não vai ser cumprida nem para os participantes e nem para você, facilitador, e nem para quem está contratando o serviço, muitas vezes. Que delícia te ouvir falar sobre isso, Ok, porque é exatamente isso. Enquanto a gente estiver tentando importar o modelo presencial para o modelo online, os nossos treinamentos online não vão alcançar o padrão de qualidade que a gente gostaria. Porque online e presencial tem ferramentas diferentes, desafios diferentes, são utilizados às vezes até para conhecimentos diferentes, e a gente precisa esquecer um pouco o que a gente já sabe e reaprender um pouco, né? Como fazer uma facilitação, como fazer um desenho instrucional para esse meio online, para que nós nos tornemos aí mais completos quando a gente pensa nesse profissional que facilita treinamentos, que facilita soluções. E aí, pensando um pouco, né, nessas capacidades, né, na capacidade de aprender ou de reaprender, tem uma pergunta muito comum, Ok, que eu queria trazer à luz aqui e já ouvir um pouco daquilo que você tem para contribuir. Porque a gente sabe que o mundo está muito maluco, né? A gente está no tal do mundo VUCA, um mundo incerto, altamente incerto, né? Primeiro, um mundo volátil, onde tudo muda o tempo todo. Só pensar que se alguém falasse para mim em janeiro que ia ter uma pandemia mundial, porque alguém comeu um morcego do outro lado do mundo, e que a gente ia ficar quase um ano aí, provavelmente, de previsão em isolamento ou semi-isolamento, eu jamais acreditaria. O mundo de mudanças, responde aí no chat se vocês acreditariam. Eu não acreditaria. E a gente sabe que nesse mundo de mudança, as certezas foram todas embora. Então, a gente trabalha hoje com um contexto de incerteza. Esse contexto de incerteza não vem sozinho, né? Ele também vem com alta complexidade, não existe mais ação isolada. Eu faço aqui uma coisinha, eu não sei o impacto que ela vai dar em outro lugar, é o tal do efeito borboleta mesmo na prática, em todas as nossas ações. E, além disso, quando a gente pensa nesse mundo VUCA, a gente está pensando no mundo ambíguo. Eu e a Ok, por exemplo, podemos olhar para o mesmo objeto e ter visões completamente diferentes de mundo projetadas ali. Esse contexto todo maluco, onde tudo isso acontece, a gente sabe que o facilitador tem sido muito exigido. E a primeira questão que se coloca quando a gente fala no facilitador online é como a gente identifica que competências esse facilitador precisa ter para que ele consiga, então, fazer facilitações melhores. É o que todos nós queremos saber. O que a gente precisa ensinar para os nossos facilitadores? Você que é analista na área, você que
oferece suporte de alguma forma à área, e você que facilita, o que você precisa desenvolver em si mesmo para se tornar um facilitador online mais completo. Que diz aí para a gente, que eu sei que você dá uma aula desse tema. Acho que a primeira coisa, Rê, é a flexibilidade, né? A gente está nesse ambiente online, a Adriana acabou de falar aqui no chat que a conexão dela de internet está péssima, então a gente precisa ser flexível com muitos imprevistos que acontecem, né? No presencial também acontecem imprevistos, mas no online acontece muita coisa sobre a qual você não tem nenhum controle, né? Então, você tem que ter essa flexibilidade para poder comunicar diante dessas adversidades, né? E para comunicar bem, claro, você tem que treinar aí uma boa comunicação para evitar que esses ruídos tomem conta do seu ambiente de facilitação, né? Então, as pessoas estão, às vezes, com um sinal de internet ruim, ou às vezes tem barulho do outro lado, né? Como é que você contorna isso? E aí, o que você pode fazer com as coisas que você consegue controlar? Então, você consegue, talvez, controlar algumas dessas coisas, principalmente relacionadas à tecnologia. Talvez você não controle todas, mas algumas você controla. Então, saber utilizar a sua comunicação de forma estratégica também, aliado a esse conhecimento de ferramenta para poder evitar ruídos, evitar problemas na sua transmissão, né? Outra coisa que é essencial é uma boa dose de empatia, né? Justamente porque a gente não sabe o que está acontecendo lá do outro lado. Muitas vezes a gente não está nem vendo as pessoas por uma câmera, assim como vocês estão vendo a gente, né? Nós não estamos vendo vocês. Então a gente não sabe o que está acontecendo aí, né? Eu não sei se vocês estão assistindo a gente na mesa de trabalho, se vocês estão assistindo a gente largado no sofá, né, na rede, na varanda. Ai, delícia. Não sei. Né? Não sei as coisas, se tem criança chamando, se tem cachorro latindo, e aí a gente precisa ter uma boa dose de empatia para lidar com o participante, porque as coisas a gente não tem controle sobre elas. E aí vai dessa capacidade também de se preparar bem. Se preparar bem envolve conhecer essas plataformas, então vai fazer a facilitação por qual plataforma, né? Vai usar Zoom, vai usar o GoBrand que a gente está usando aqui agora, vai usar Google Meets, vai usar Microsoft Teams, enfim, conhecer essas plataformas para você poder se antecipar com essas coisinhas que podem acontecer, testar a conexão. A gente aqui no começo, a Ana já tinha chegado e eu estava com problema no microfone, então a gente resolveu o problema no microfone para poder fazer. Então, tem que se adiantar com esses imprevistos, preparar plano B. E o mais importante, gente, foco no participante. Foco na pessoa que está ali, que parou, que está ali para te escutar. Isso é o principal, esse é o ensinamento que eu trago do teatro, inclusive, né, como atriz, o nosso foco era sempre no público. Né? O resto todo não importa, a gente consegue dar um jeito nos imprevistos, nas coisas que acontecem, no refletor que cai no chão no meio da peça, mas o público precisa ver aquilo que a promessa que a gente fez para ele. Perfeito, perfeito. Você sabe que você fala dessa questão do foco, né, no público, e quando a gente fala de treinamento online, eu acho que é um grande desafio que a gente coloca, porque às vezes a gente não está vendo o público, que nem a gente não está vendo agora. Cadê a expressão facial das pessoas? Não sei, né? O que elas me transmitem no tom de voz delas, nesse momento eu também não sei, mas a gente tem que ficar atento de todas as formas de interação que são possíveis, e pensar sempre em soluções que atendam esse público. Então, caiu que nem uma luva para mim essa sua fala, fez todo e total sentido. Então, eu vou aproveitar, já que fez sentido para você, e perguntar justamente dessa questão do engajamento, né? Como é que eu gero um engajamento real nesse período, onde as pessoas realmente estão saturadas, porque está tudo online, as pessoas estão tendo aula online na faculdade, né? As pessoas estão fazendo tudo online, falando até com familiar online, coisa que às vezes falava muito menos, e está fazendo mais, né? Eu estou fazendo várias reuniões, né? Reunião não, né? Encontro ali, falo com meu pai, falo com meu irmão pela câmera, coisa que eu não fazia, no máximo eu trocava ali um WhatsApp. Então eu estou usando muito mais esse recurso na minha vida como um todo. E aí chega na hora do treinamento,
a gente está meio cansado, né? E aí, como é que faz? A gente fica muito cansado, né? Ó, aqui estava conversando com um amigo outro dia que fala que ele passa por dia 4 a 6 horas em call na empresa pelo telefone, pelo computador, e que chega uma hora que ele não aguenta mais ver a tela. Então, primeiro eu vou pedir para o pessoal colocar no chat, então, se vocês estão cansados aí de tela de computador, como é que vocês estão lidando com isso? Eu confesso que se eu não administrasse melhor, né, esse tipo de recurso, eu já não aguentaria mais também. Interessante que saiu algumas semanas atrás, na Folha de São Paulo, um jornal falando, e no Estadão saiu também uma matéria sobre isso, falando da tal da síndrome do Zoom, que é uma brincadeira com o aplicativo Zoom, que é um dos aplicativos mais utilizados aí para fazer videoconferência, treinamento online, reunião, etc. E o que fala, né? Que as pessoas estão muito mais cansadas nesse momento de utilizar esses recursos por algumas razões. A primeira dessas razões é o excesso de estímulo, né? Nesse momento eu tenho uma tela jogando luz na minha cara diretamente, eu olho para ela quase sem piscar, porque é assim que a gente utiliza esse tipo de recurso, sempre na mesma posição. Se fosse uma facilitação presencial, vocês podem ficar tranquilos, eu sou maratonista, eu teria dado 4 voltas na sala já, e trocado de posição várias e várias vezes, no geral sentados, porque um grande volume de horas a gente acaba ficando sentado para ficar mais confortável. Além disso, com pouca informação de quem divide sala com a gente. Então, você está numa reunião presencial, você tem todo um não verbal que comunica. Se a pessoa não entende aquilo que você está dizendo, você percebe na expressão facial dela, você usa o teu tom de voz normal, você usa a tua dicção normal, você usa a sua atenção no modo normal. Você vem para uma reunião online e vê se isso não é verdade para você. A gente aumenta muito a atenção para conseguir entender o que o outro disse, a gente melhora a nossa dicção, eleva, por vezes, o tom de voz, toda uma série de cuidados cansativos que no presencial são dispensáveis na maior parte das vezes. Então, é realmente muito cansativo, existe um desgaste do digital. E tornar uma solução engajadora no meio desse desgaste do digital é difícil. Vou dar um exemplo, né? Vocês lembram como as lives dos cantores estouraram no começo da pandemia? A gente ficou surpreso. Olha como o volume de pessoas que assistem às lives dos mesmos cantores caiu. E por que caiu? Porque a gente está saturado mesmo. Então, dicas bem práticas para você e bem rápidas. Primeira delas, conteúdo relevante. Se o conteúdo é muito relevante, a gente dá um jeito de prestar atenção, de acompanhar e de assistir. Provavelmente, para vocês que trouxeram, que vieram atrás dessa demanda, esse conteúdo, por exemplo, é relevante. Se eu começo a encher linguiça, falar coisa nada com nada aqui, você sai do nosso treinamento online, eu não tenho a menor dúvida disso. Além disso, a gente tem formato flexível, que é importante a gente pensar em diferentes abordagens, formatos que a gente pode criar, além dessa questão de formatos, além dessa questão do engajamento, de trazer aquilo que é necessário, trazer o conteúdo relevante, o teu desenho instrucional também precisa fazer sentido dentro desse contexto. Então, olha que legal, eu tenho um público. Se eu abordo a dor desse público com metodologias que agradam e atendem esse público no online, o meu engajamento, sem dúvida nenhuma, vai ser maior. Se eu consigo, além de tudo isso, ser empático com você que está aí do outro lado, e ter uma abordagem que não é só simpática, mas que se coloca no seu lugar, melhora, né, esse vínculo que a gente cria. O que não é engajamento? Engajamento não é ferramenta, tá, pessoal? E aí vem uma coisa muito séria. A galera acha que para engajar online você precisa usar 20 ferramentas super modernas e todos os recursos que essas ferramentas têm, como um mestre da informática, e que isso engaja o público. Isso engaja o público uma vez. Chega uma hora em que a gente está cansado de utilizar recursos, né? E dos mais variados é cansativo também. Então, você é o principal agente de engajamento para criar conexão. Você cria conexão quando o teu conteúdo é relevante, quando o teu formato é agradável, quando você é empático e está preparado. Você cria conexão quando você não se apoia nessas muletas.
E me falaram ó, que a gente pode até atrapalhar, né, essa questão das ferramentas. Faz sentido para você, é verdade? Pode atrapalhar demais, gente. Imagina aqui se a gente ficasse o tempo todo colocando coisa para vocês responderem no celular, e aí vocês tendo que prestar atenção no que está acontecendo aqui na tela, no que está acontecendo no celular, sabe? E uma corrida maluca em 2 lugares ao mesmo tempo e olhando, fazendo toda essa ginástica, né, para começar o pescoço a reclamar, né? E outra coisa que eu vejo também, gente, que desengaja assim total, não recomendo, é o tal do slide. Poxa, Tassília, mas você é designer, né? Então, não é para usar slide na facilitação, na apresentação? Mas, gente, calma, tá? Agora, se você fica ali com o slide o tempo todo, 100% da tela, principalmente naquelas ferramentas onde você não consegue dividir bem esse espaço, né? E aí, às vezes, ou você fica com a câmera muito pequenininha quando está compartilhando tela, ou às vezes até some, né? Tem algumas ferramentas que ou é a tela ou é a câmera, né? E aí não dá para usar as duas coisas ao mesmo tempo. Pensa no desgaste que é você ficar lendo muitas vezes, né? Porque a gente tem essa cultura de fazer slides muito carregados de texto. Você ficar lendo às vezes um slide cheio de texto e a pessoa sentada lá do outro lado morrendo, porque aquele slide não acaba, porque não tem mais nada, e só a tua voz ali falando com aquele slide, não tem nenhum gesto, nenhuma expressão corporal para tirar, né, a pessoa ali, para ela focar em outra coisa. Ela pega e esquece, até porque ela já leu o slide, né? Você pôs o slide na tela, em 2 segundos ela leu tudo que está escrito ali com os olhos e você ainda está falando em cima. Então, o slide às vezes atrapalha, gente. Então, perfeito. Tira o slide, põe de novo, faz algumas dinâmicas aí para melhorar a sua facilitação. E falando nisso, né? Você que é uma especialista aí no uso dessas ferramentas na medida certa, como é que a gente utiliza corretamente uma ferramenta de engajamento? Um treinamento, numa palestra online, como é que é a utilização correta disso? Então, a ferramenta, ela vai apoiar, né, a sua facilitação. Lembre-se sempre disso. É um recurso que vai apoiar a facilitação. Ela tem que estar condizente com o seu desenho instrucional, né? Então, tem que, muitas vezes, né, com certeza, ela vai estar prevista no seu desenho instrucional. E escolha recursos que realmente agregam, recursos que são relevantes, né, para a sua facilitação. Então, não ficar colocando o tempo todo, pensa, realmente precisa disso? Será que eu não posso fazer uma dinâmica de uma forma diferente? Abrir microfone, se o ambiente, a ferramenta e a quantidade de gente permite, né? Será que eu não posso abrir microfone para provocar essa interação? Será que eu não posso fazer só no chat as pessoas responderem? E aí, vai pensando em pequenas coisas variadas que você pode criar ali e que são simples no final das contas, né? Muitas vezes é muito simples, não precisa de grandes recursos tecnológicos. É confiar mais na sua habilidade de segurar o público, né? Assim como você fazia no presencial. Então, confie na sua habilidade de comunicação, confie na sua habilidade de engajamento. E se você não tem, né? Se você acha que precisa desenvolver, desenvolva. Perfeito, perfeito. Você estava me falando dessa questão das ferramentas, eu estava lembrando de uma coisa que aconteceu comigo essa semana, né? E como o principal agente de um treinamento não é a ferramenta, somos nós. E se a gente se apoia demais na ferramenta, a ferramenta deixa a gente na mão. O pessoal trouxe, quando falou das dificuldades de acesso das pessoas, por exemplo, né? Que às vezes você planeja uma baita atividade, eu fiz isso essa semana, então planejei uma atividade que era um game super legal, e chegou na hora que eu ia aplicar o game, a minha internet aqui caiu. A gente teve uma chuva danada, eu moro na cidade de Osasco, que fica pertinho de São Paulo. Quem é da região sabe que a gente está alternando um calor danado e depois uma chuva danada. Na chuva acabou a energia elétrica, acabou a internet e eu toquei o restante do treinamento no celular. Mas por quê? Porque a gente a gente não usa há muitos anos, nem eu, nem a OC, mais a ferramenta como muleta, né? A ferramenta está ali para complementar. Se a ferramenta falhar, dá-se um jeito? Pô, claro que dá-se um jeito. O que não dá para falhar é a gente, né? Se a gente falhar, não tem muito o que fazer, não tem muito para onde ir, né?
Então, ó, que você falou das ferramentas para a gente, e qual você considera que é o pulo do gato aí da apresentação, da boa apresentação? O que você acha que a gente precisa entregar? Um pulo é complicado, tá? Mas aquele pulo que a gente tem que dar é um pulo de energia mesmo. É colocar energia naquilo que a gente está fazendo, tá? Entregar energia, entregar empolgação, e falar, e fazer, e se preparar, né? Cuidar da sua postura na hora de falar na frente da câmera. Não vai falar assim, todo mocorongo, né, gente? Aí você começa a dar treinamento falando assim, escorregado dentro da cadeira. Aí não tem quem salve, né? Não tem engajamento que resista, não. Então, cuida da sua postura, cuida da sua expressão corporal, da sua expressão facial, porque a pessoa que está te olhando ali, ela tem poucos recursos, né? Então, ela só consegue te ver num quadradinho, gente. Então, capricha, porque ela vê no quadradinho realmente valer a pena a visita, entendeu? Valer a pena a banda de internet que ela está gastando. Então, faz uma boa expressão corporal, faz um bom uso da tua voz, um tom de voz correto, equilibrado, né, bem balanceado, com o uso das ênfases, com o uso das pausas, para que você torne a sua fala gostosa de ouvir, né, dinâmica. Né, não precisa ficar falando, não precisa, aliás, não deve, tá? Por favor. Ficar falando com aquele tom de voz flat, monótono, né? Então, varia um pouquinho, brinca com as palavras, usa os teus recursos, usa o teu corpo, usa a tua voz para se comunicar, né? E com relação ao equipamento, toma cuidado, né? Usa uma câmera que mostre você. Olha aí que legal, né? Se for o caso, investe numa webcam, né? Tem umas webcams aí que são bacanas para poder melhorar a forma como você está colocando a tua imagem. Posicionamento, teu ângulo de câmera, será que tá bacana, né? A Renata tá ajustando aí dela agora. É que eu tô querendo mostrar uma coisa aqui, já, ok. Então, ajusta o teu ângulo de câmera e sempre, voltando àquilo que a gente falou logo no começo, né? Pensando no ponto de vista da pessoa que tá ali te olhando. Renata, não sei se caiu ou se ela foi fazer um... Não, eu não ia testar agora, acabou dando errado aqui. Daqui a pouco eu faço um teste para mostrar o que é uma câmera ruim e o que é uma câmera boa. Tem aqui os dois depois, ó. Aqui. Então tá bom. Pensa nesse ângulo, nesse posicionamento, né, para que apareça você, para que você consiga fazer gestos e esses gestos serem vistos, né? Porque essas são as coisas que eu falei lá no começo que você tem controle. Você tem controle no ângulo da tua câmera, você tem controle na tua iluminação, né? Você consegue colocar um abajur, alguma coisa para iluminar um pouco melhor e tal. Não precisa fazer uma iluminação toda projetada, né? Enfiar um negócio colorido atrás, que nem eu tô aqui. Não precisa dessas frescuras, não. Se você simplesmente conseguir iluminar bem o teu rosto para que as pessoas consigam ver a sua expressão, você já tá de bom tamanho, né? Já é o começo. Então, controle essas interferências que você tem como corrigir. Perfeito, Ok, porque a gente sabe que para poder gerar essa conexão que a gente falou, né, para poder gerar esse vínculo que a gente quer gerar com as pessoas, elas precisam conseguir nos ver, né, precisam conseguir ver, ouvir o que a gente tem a dizer, e faz muita diferença esse ver e ouvir. A gente já está privado dos outros sentidos, a gente ainda não consegue ser touch suficiente, passar cheiro pelo computador, ainda não dá. Enfim, a gente obviamente não consegue passar paladar pelo computador, senão minha tela já está até gasta agora nesse momento, do jeito que eu sou comilona, mas a gente consegue ser visto e ouvido, e a gente precisa aproveitar esse recurso que a gente tem. Ok, eu estava testando aqui, queria ver se eu conseguia mostrar para o pessoal. Eu tenho duas câmeras, tenho a câmera que veio no meu computador, e o meu computador é um computador novo, né? Eu tenho um Inspiron 15 série 7000, ele é um computador que tem 4 meses, 5 meses, é um computador legal, e mesmo assim, você vê que, olha a diferença, desculpa, galera, olha a diferença da câmera. Então, eu vou compartilhar com a câmera integrada. Olha aqui a minha câmera integrada, como ela compensa e escurece a imagem aqui. Agora, eu vou para a minha câmera webcam separada. Na minha webcam separada, a minha iluminação é muito melhor. Eu consigo ter uma iluminação que atende bem melhor. E quando eu penso nessa iluminação, eu estou usando, por exemplo, aqui, posso falar do que eu estou usando aqui? Mostrar aquilo que eu te mostrei? Estou usando uma softbox que fica atrás da minha câmera, e a minha softbox tem várias opções. Tem a Renata amarela,
que não fica legal, embora eu ganhe um bronzeado, ganhe uma cor. Tem a Renata muito branca, que estoura, e tem a Renata que tem uma iluminação que deixa mais natural. Só para mostrar um pouco da diferença, mas sabe quem mostra mesmo essas diferenças é a Ok. Então, vou passar a bola de novo, Ok. Eu vou fugir aqui, mas é porque o meu fica longe para desligar, tá? Carla, eu já te respondo. Ah, é verdade, tem perguntas aí. Mila, enquanto a Ok... Olha que legal. Enquanto a Ok Parece que eu tô numa baladinha, né? Mas enfim. Aqui eu desliguei a luz principal. Vocês estão vendo como eu tô com muita sombra? Tá invertido, perdão. Vocês estão vendo como eu tô com muita sombra desse lado de cá? E essa sombra prejudica um pouco a leitura da minha expressão facial. Se eu tivesse só com a luz de teto, aí também vocês iam ver uma diferença, porque ia fazer aquela sombra... Porque eu já tenho olheira, gente. Imagina com a sombra aqui, assim, que aí a luz vem de cima. Então pensa um pouco nisso, faz um teste, tá? O que eu sugiro é isso. Pega lá, abre o seu aplicativo que você usa para facilitar o Zoom, qualquer um que você tenha lá, e faz esse teste. Liga a câmera, coloca, olha, grava lá 2 minutos e olha esses 2 minutos. Vê o que acontece. Se tá realmente aparecendo gesto, se não tá, se tá legal, se tá escuro, se tá claro. Dá uma comparada que você vai conseguir perceber muita coisa. Com relação a áudio, eu vou tentar aqui, tá? Se não der, eu vou ter que sair e entrar de novo. Vamos ver se eu consigo tirar o microfone. Olha o que faz quando a gente não se preocupa em criar um áudio de qualidade também. Vocês estão vendo? Isso aqui é um microfone baratinho, gente. Microfone de lapela. Aqui eu coloquei aqui no meu computador e pá, pronto. Já tem uma qualidade de som um pouco melhor. Se eu fico falando com esse som o tempo todo, eu estou criando um ruído. E qual é o problema desse ruído? O problema é que chega uma hora que as pessoas não aguentam mais. As pessoas não aguentam ficar conversando ou ficar participando de um treinamento 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas com esse ruído de fundo, né? Porque esse zumbido... Aliás, eu vou piorar o zumbido, que eu vou ligar outra luz aqui que faz barulho. Nossa, é verdade. Essa luz aqui faz um pouquinho de barulho. E aí, agora, eu vou colocar o microfone. Voltou o microfone aí, gente? Estão me ouvindo? Renata, a senhora está me ouvindo? Sim, senhora. Desesperada, pelo amor de Deus. Não, estamos com você. A Mila tá dizendo aqui para a gente, ó, que bem mais limpo, com certeza, o som. Ela até perguntou qual o microfone de lapela que você usa. Então, é o mais barato que tem de uma marca chamada Boya. Eu vou colocar aqui. Você quer compartilhar a Cam? Você usa aí também? A Mila tinha perguntado antes de câmera. Aí eu compartilhei a minha aqui. Então, gente, eu estou usando a câmera do próprio computador. Nossa, a câmera do computador é melhor do que a minha. A câmera do meu computador, ela não é tão boa assim. Mas eu estou com bastante luz aqui. Então, eu estou com 2 softbox bem grandões, né? Essa luz de fundo aqui é só para fazer número, tá? Só frescura mesmo. Ela não está interferindo na qualidade aqui de iluminação. Mas os 2 softbox que eu estou usando já estão dando conta do recado. Assim, tá incrível? Eu gravaria um treinamento com essa câmera? Não, eu não gravaria um treinamento com essa câmera. Mas para fazer a transmissão ao vivo, eu acho que com uma boa luz para ajudar, dá conta do recado. A Mila comentou que ela conhece esse microfone, né, de lapela, mas não com fone. É legal contar a dica do fone. Acho que ela já sacou lá, mas é legal contar. Então, não, pois é. Isso aqui é um fone normal de celular. É que eu preguei o microfone junto aqui. Mas é um fone normal do celular que eu estou usando também, que o meu computador ele tem 2 entradas para fone e para microfone. Se não tiver, você coloca um adaptador que você consegue espetar fone de ouvido e microfone. Por que eu uso fone de ouvido? Né? Aí é outra questão também. Porque o som da voz da Renata, e se tivessem outros participantes, o som dos outros participantes, ele vai chegar aqui pelas caixinhas de som do meu computador. E ele vai chegar e vai retornar pelo microfone. E aí fica retornando o som toda a vida. E aí fica aquele eco, aquela microfonia, aquela coisa chata. Algumas plataformas, o Zoom, por exemplo, ele dá uma cortada no som do outro. Quando uma pessoa está falando, ele dá uma cortada no som do outro, né? Justamente para evitar
esse burburinho, esse eco, essa reverberação que fica. Mas não são todos os programas que fazem isso. Uma outra vantagem de você usar fone de ouvido é que você foca. Então, assim, pode ter barulho aqui. A hora que a gente começou, tinha um pouco de barulho, algumas coisas acontecendo. E eu tô na minha casa, né? Se acontece barulho, eu vou querer ver o que é que tá acontecendo, né? E aí, para eu não escutar esses barulhos, que não são nada, porque, né, eu moro em apartamento, gente, não tem nada aqui, o fogão tá desligado, graças a Deus. Então, para eu focar no que realmente precisa, bota o fone, esquece. Se tiver barulho na rua, eu não vou escutar, estou focada aqui com vocês, eu acho que ajuda muito. Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, que show. Deixa eu responder a pergunta da Carla, antes da gente seguir. Inclusive o Edgar também falou de controles de câmera que fazem esse ajuste de luminosidade. É verdade, tem alguns aplicativos que dá para usar. E aí melhorar um pouco, para não ficar tão esquisito. Porque a câmera do computador, ela faz uns autoajustes que realmente complica. Carla, técnica para aprender a usar mais essas pausas, mais fluidez na fala, você está no lugar certo. Você deveria ter participado da nossa live de ontem. Ontem eu fiz uma live com uma outra parceira minha, uma fonoaudióloga chamada Viviane Gil, e a gente falou um pouco sobre isso, sobre o uso da voz, sobre o uso de pausas, e a gente vai ter mais outro encontro, que vai ser aqui pelo Go Brunch também. Eu tô fazendo meu jabá agora, tá, Renata? Você espera aí. Vai ser um outro encontro que a gente vai fazer aqui no Go Brunch no dia 27 de outubro, onde a gente vai falar novamente desse uso de pausas e tal, e dessa vez analisando alguns discursos, algumas apresentações famosas. Então a gente pega esses trechinhos, escuta ali 1 minuto. Ontem a gente viu Obama, a gente viu Steve Jobs, a gente viu até a Anitta dando uma entrevista. Foi muito legal, porque a gente conseguiu pegar esses elementos e mostrar na prática e comentar um pouco sobre isso. Esse conteúdo todo está virando lá na frente, vai ter um curso onde a gente vai falar especificamente de expressividade e com treinamento prático, né, para você absorver essas ferramentas aí para melhorar a questão de pausas e entonações. Então, a galera que perdeu a live ontem consegue pegar a tua outra live. Quando que acontece, Ok? Você já tem? Dia 27 de outubro. Então, olha a dica, pessoal. 27 de outubro. E para o pessoal conseguir o link? Aí tem que seguir o Instagram do Apresentador Fantástico. Olha só. Maravilha. Mas, Carla, eu posso anotar teu nome e te mandar essas coisas depois, tá? Tranquilo. Mas, pessoal que quiser seguir o Instagram do Apresentador Fantástico, a gente sempre fala, tem dicas lá. Então, vou colocar aqui. Instagram. Então, pessoal, olha que legal. Enquanto o Ok coloca o Instagram, deixa eu fazer um recordar e viver das coisas que a gente viu. A gente trocou várias dicas hoje, que foram dicas importantes até esse momento. A gente ainda tem mais dica para dar para vocês. Mas a gente falou sobre a importância de não pensar no online como uma simples adaptação do presencial, mudar o olhar que você tem para o online. A gente falou de desenvolver em você características como a capacidade de reaprender, a flexibilidade, a capacidade de se preparar, a capacidade de conseguir manifestar empatia e boa comunicação. A gente falou sobre engajamento, que engajamento é gerar conexão entre as pessoas e que essa conexão precisa ter verdade, né? Ela precisa ser uma conexão real. E essa conexão real acontece não pelas ferramentas, mas pelo preparo que a gente faz, pelo foco no participante. E a gente falou dos pulos do gato, dos vários pulos do gato, ó, que deu uma aula para a gente de energia, postura, expressão, tom de voz, e também de aparelhagem, ferramenta, dos cuidados que a gente precisa ter para ser entendido, para ser ouvido e ser assistido. Tem mais pergunta aí, Ok? Assim, uma pergunta básica, né? Uma pergunta aí que eu preciso saber, que é muito importante, eu acho que o pessoal também precisa saber, que é como é que se aprende a ser um facilitador online ainda melhor? Você sabe que tem vários caminhos, né? Ó, que você passou um deles comigo também, né? A gente pode aprender isso ao longo do tempo,
na surra, no erro e acerto, e a gente só aprende essas coisas na surra, no erro e no acerto, quando a gente tem abertura para feedback, para criticar a própria conduta. É importante isso, né? Se a gente se coloca num pedestal e fica frágil demais a críticas, a gente não absorve nem o que elas têm de ruim e ok, mas a gente também não absorve o que elas têm de bom. O potencial que a gente tem, aquilo que a gente tem que olhar, aquilo que a gente tem que explorar, né? Se eu tiver com chiclete atrás do cabelo, eu só sei se alguém me avisar. Eu não consigo saber de outra forma, né? Então, é importante que você consiga experimentar situações de facilitação online com a maior frequência que você puder, mesmo que elas sejam situações de facilitação online informais. É importante que você experiencie isso, que você vivencie, que você peça feedback dessas situações. E feedback, pessoal, presente, a gente acolhe, leva para casa, desembrulha, e depois a gente pensa, né? Se ele faz sentido para a gente sim ou não, se foi uma coisa pontual ou se é uma coisa que faz parte da gente. Não existe facilitador online ou presencial tão bem preparado que não possa melhorar. A gente sempre pode melhorar em alguma coisa, e que bom que é assim, senão a vida ia ser muito chata, a facilitação ia ser igualmente chata. Uma coisa importante é treino. Ó, que o pessoal entra no teatro sem ensaiar. Então, né? Eu nunca vi uma peça de teatro que não tenha sido exaustivamente ensaiada antes. E quando eu falo exaustivamente, não é brincadeira. A gente ensaia meses, muitas vezes, para fazer um espetáculo com uma temporada curtíssima, né? Eu já cheguei a ensaiar para fazer uma apresentação. Então, se preparar ali 1 mês, 2 meses para fazer uma única apresentação. E aí, quando a gente está em temporada, quando a gente tem um prolongamento maior do ritmo de apresentação, aí o trabalho não para. Então, assim, não é porque, ensaiou, estreia. Estreia, agora você não precisa mais ensaiar. Pelo contrário, viu, gente? A gente ensaia, a gente corrige, a gente melhora, a gente aperfeiçoa. O ensaio, ele tem um poder mágico para as apresentações. Seja apresentação teatral, seja uma facilitação. O que acontece nos ensaios é que a gente consegue se colocar cada vez mais no lugar das pessoas para quem a gente está se apresentando. Enquanto a gente fala, a gente escuta. E aí a gente vai começando a perceber algumas coisas que podem ser melhoradas, coisas que você está falando ali que são repetitivas, que vão cansar, vão quebrar o ritmo, você consegue aprimorar, né? Coisas que você fala assim, isso aqui não está bem explicado. Como é que eu posso melhorar a explicação disso aqui? E aí você corrige no ensaio. Então, muitas coisas você vai melhorando durante os ensaios. Você vai tendo insights, exemplos que você fala, olha, aqui eu posso fazer um paralelo com um negócio que aconteceu semana passada, que está aí na mídia, está na notícia, e a pessoa vai conseguir conectar aquela informação da mídia que ela viu, do meme, eu adoro usar meme, aí ela conecta aquela informação que está rodando no universo com aquele conhecimento que você está trazendo ali naquele dia. E aí, a chance dela esquecer aquilo é bem menor. Então, você vai conseguindo fazer esses links durante os ensaios. Perfeito, perfeito. E você sabe que essa experiência tua no teatro agrega muito, né? Você sabe, como apresentadora fantástica e como alguém que já dá treinamento há muito tempo, assim como eu, o quanto isso agrega. O que acontece, né? Se eu não me preparo, se eu entro de improviso, eu não consigo focar no que realmente importa, que são as outras pessoas. Por quê? Porque eu preciso focar na minha performance. Eu posso até conseguir dar um jeito e ter uma boa performance, né? Então, se eu não me preparo, mas tenho repertório naquilo, tenho facilidade de comunicação, eu às vezes até consigo fazer um trabalho que passa. Ele nunca vai ser um trabalho incrível, mas é um trabalho daquele que passa de alguma forma, né? Mas eu nunca vou conseguir fazer isso me concentrando em quem importa, que é o participante do treinamento. Porque eu vou ter que focar na minha performance o tempo todo, a luz está em mim, a luz não está no participante. Quando eu me preparo, quando eu ensaio, quando eu consigo ter um suporte, e ensaiar nesse caso, pessoal, diferente do teatro, não é escolher todas as palavras que você vai usar. Nesse caso da facilitação, é entender toda a linha de raciocínio que você vai seguir e ter essa linha, o seu design instrucional claro. Você pode usar as palavras que fizerem sentido para você naquele momento, tem essa flexibilidade. Não é engessar,
né? Mas é principalmente conseguir ficar tão confortável com aquilo que você vai fazer, que na hora que dá um imprevisto, na hora que tem um problema, na hora que a gente precisa de uma adaptação, na hora que o público, a audiência pede uma coisa diferente, você consegue ir lá e atender sem ter que se concentrar em si mesmo o tempo todo. Eu não faço mais uma apresentação de olho fechado, concentrada em mim. Eu faço uma apresentação para fora, de olho aberto, concentrada em você, né? Então, essa mudança, ela vai fazer toda a diferença. Quem não se prepara, quem não ensaia, não consegue chegar nesse nível de expertise. E talvez aí esteja o maior pulo do gato de todos. A gente perceber que se você não se prepara, nenhuma das dicas que a gente deu vão funcionar, porque elas fazem parte da preparação. Desde a preparação de voz, desde a preparação do facilitador, até a preparação propriamente dita daquilo, do conteúdo, daquilo que vai ser passado, daquilo que vai fazer sentido. E aí tem um outro caminho, tá, pessoal? A gente pode ir tombando, caindo, levando tombo. Eu tenho várias histórias engraçadas para contar disso, né? Aliás, a minha primeira história de facilitação foi um tombo, literalmente, né? Eu comecei a dar treinamento, eu tinha 20 anos, na verdade, eu estava com 21, né? 21, era recém-formada na faculdade e na época dava treinamento para aprendiz, numa organização que chamava CIE, o CIE ainda existe, tem uma galera que conhece o CIE aqui. E no CIE, os aprendizes podiam ter de 14 a 24 anos, ou seja, tinha gente da minha idade dentro da sala. E eu estava apavorada. Numa sala de adolescentes, eu quase com a idade deles, eu vou ser engolida ali dentro, apavorada. Me deram um microfone, porque a sala era enorme, uma mala de viagem cheia de livros para distribuir. Eu cheguei 2 horas antes na sala, pelo menos a preparação eu fiz, e distribuí os livros nas mesas, e a mala ficou no pé do tablado, aberta. Dei 3 passos, segurando o microfone, me sentindo Silvio Santos, caí dentro da mala, segurei a tampa, fechei. Sabe aquela coisa de segurar no primeiro lugar para não cair? E aí eu fiquei trancada dentro de uma mala no primeiro treinamento que eu dei na vida. Ainda bem que eu curti, estou aqui hoje com vocês. Mas onde eu quero chegar, né? Para aonde eu vou, né? Pessoal, os imprevistos acontecem, eles vão fazer parte, os desafios vêm, eles se colocam, a tua preparação segura a onda, mas se você não quiser levar um caminho tão longo, pessoal, você precisa estudar. E estudar é livro, estudar é filme, estudar é podcast, estudar é estudar com as referências que você tem no tema. Tem muita gente boa que dá curso sobre isso na área. A gente vai falar de uma coisa bem legal que a gente montou aqui também. Então, estudar aí nesse ponto é se preparar para esses elementos. É importante e vai fazer... Soluço, desculpa, pessoal. Vai fazer toda a diferença. Ok, quer contar da novidade enquanto eu fecho o microfone aqui só para parar de soluçar? Beleza. Então, enquanto você conta, né, quer dizer, enquanto você soluça aí, a pessoa, gente, a pessoa tem soluço de grávida, porque Renata Bikov não está sozinha hoje, né? Renata Bikov está muito bem acompanhada com o Greg. Olha aí que bonitinho. Greg está chegando, né? E aí, a gravidez tem dessas coisas, né? Então, solucinhos de grávida acontecem. A surpresa, aquilo que a gente quer contar para vocês aqui hoje, é que nós temos um curso de facilitação online 100% prático. E, obviamente, como é um curso para facilitação online, ele é também 100% online. Então, esse curso a gente criou vendo justamente essa necessidade que a gente tinha dos nossos colegas, dos nossos conhecidos, das pessoas do meio que a gente circula, que tem essa dificuldade de conhecer as ferramentas, de conseguir aplicar as ferramentas, né, de conseguir planejar uma facilitação online eficaz, prestar atenção nessa questão comportamental que a gente falou, nessa questão de postura e tudo mais. Então, eu e Renata Bikov unimos os nossos poderes para poder criar um curso muito legal. Eu vou deixar o link aqui no chat para vocês, se vocês quiserem já ir olhando. E a gente vai falar mais dele com vocês aí nos próximos dias, porque já começa semana que vem. Nós estamos aí fechando a turma para poder começar o curso na semana que vem. Né, Renata? Quer falar um pouquinho da formação? Isso aí, pessoal, a formação é muito diferente daquilo que a gente tem na área no geral. Então, a gente fala dos comportamentos do facilitador,
né, que são comportamentos importantes. A gente fala de como lidar com cada um dos desafios, participante difícil, o cara que não abre a câmera, quando a internet cai. A gente traz muita história, storytelling das experiências que a gente tem e também das experiências que outros facilitadores compartilharam com a gente ao longo desses anos, mas eu acho que a cerejinha do bolo está na prática que acontece. Logo no primeiro dia de curso, todos os participantes apresentam uma mini sessão de minutinhos, recebem um feedback direcionado e personalizado para eles, e no último dia eles retornam, depois da gente ter validado todos os pontos possíveis, lapidado, e fazem uma nova apresentação, submetida a um novo feedback, né? E a ideia é ter o comparativo de quem você era antes do curso, como você fica depois do curso na sua facilitação. Porque a gente mata a cobra, né, Ok? E mostra o pau também, porque é importante que a gente tenha realmente esse comparativo para ver se a coisa rodou do jeito que a gente pensava. Nas turmas anteriores rodou super bem, só feedback positivo, a galera gostou mesmo dessa comparação. Então, se você precisa de apoio, precisa de ajuda, vou parar de vender aqui, mas eu queria deixar o link, o convite, para que você venha conhecer, venha fazer parte desse material, que é um material bem legal. Pessoal, estamos no finalzinho. Se alguém tiver uma perguntinha, duas aí, pode jogar para a gente não consegue responder mais do que isso no tempo. Mas se você tiver alguma pergunta, pode colocar. E eu vou te convidar para usar uma ferramenta de interação com a gente. Para a gente poder saber, momento do inseguro, né, Ok? Se foi bom para vocês. Eu sei que a Masterclass é rápida e a gente sabe que não dá para fazer mais longa do que isso nesse horário, porque o pessoal está cansado, né? Mas a gente espera ter contribuído, e eu quero fazer o convite para você que acompanhou a nossa Masterclass, para você responder, então, uma última pergunta utilizando aquele mesmo link do Poleve. Eu já vou liberar a pergunta para vocês. Então, eu estou aqui compartilhando a minha tela, e já vou liberar a nova pergunta para vocês, que é: como foi a nossa Masterclass em uma só palavra? Estou ativando essa pergunta. E agora, se você entrar no link, vou compartilhar. Ó, que você consegue compartilhar o link com o pessoal do chat? Consigo. Então, a Ok tem QR Code, link, mas eu queria ouvir de vocês uma palavrinha só, né? Como foi, em uma palavra, a nossa Masterclass para vocês hoje? Valeu? Não valeu? É anônimo, então pode colocar tua resposta real aí. Calma aí, que eu estou enfrentando dificuldades para achar o link. Te mandei no WhatsApp. Está no WhatsApp. Queria saber de onde que eu tinha pego o link. Não, foi no WhatsApp que você pegou o link. Tá bom, sim, senhora. Deixa eu verificar se ele está válido aqui. E, galera, então, em uma palavra, como foi a nossa Masterclass para você? Vamos ver o que a galera responde. Se já está habilitada. Opa! Já está habilitada e já dá para colocar essas palavras. Vamos ver o que é que aparece. Primeira palavra apareceu aí, é um palavrão daqueles que a gente adora, Ok. Nossa, fiquei até constrangida. Ficou até constrangida. Bom, coisa boa, né? Não é coisa ruim. E aí, pessoal, o que mais? O que vocês acharam em uma palavra aí da nossa Masterclass? Coloca aí pra gente. Vamos lá. Vamos ver o que tem de resposta aqui. O que aparece? Será que foi válido? Será que a galera gostou? E a nuvem de palavras vai formando. Vamos ver o que o pessoal achou. Vamos lá, galera. A contribuição de vocês vai aparecendo e as palavras vão formando. Então, tem adorei, amei, show, inspiradora. Maravilha, maravilha. Gostei muito, galera. Tem pergunta aí, ó, que a gente conseguiu responder o que a galera trouxe. Não, só a Sueli comentando que infelizmente chegou agora há pouquinho. Pegou só o finalzinho. A Sueli, maravilhosíssima. Que gostoso ter a Sueli com a gente aqui, pessoal. Sueli, bem-vinda. Tá gravado, ó, que é a nossa Masterclass hoje? Hoje eu não lembro se a gente gravou.
Eu pedi para gravar, para a plataforma gravar, mas parece que não está gravando, porque geralmente fica um botãozinho assim para mim. Para mim tá aparecendo o botão, viu? Tá? Tá. Então, amém. Amém. Então vai ter. Então Sueli, assiste depois e qualquer coisa me procura, tá bom? Que gostoso ter você aqui com a gente. Show. Então, com inspirador, adorei, show, incrível, útil, foda, a gente vai passando aí, então, pela nossa nuvem de palavras. E vai chegando no finalzinho, né, Oki? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham saído daqui com alguns insights, né? Com alguns pulos do gato, talvez, né? Algumas dicas aí interessantes para conseguir já colocar em prática. E deem uma olhada no link lá que eu coloquei do Simpla na nossa formação, que vai começar semana que vem, segunda-feira, já começa. Então, nós estamos aí finalizando o processo de inscrição. Beleza, pessoal. Gratidão, obrigada. Vejo alguns de vocês, então, na nossa formação. Bom descanso para vocês hoje. Valeu. É só acabar de ver aqui o chat, não deixar o povo falando. Obrigada, Cristina. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo feedback. A gente espera fazer mais e mais dessas masterclass, desse bate-papo com vocês, porque a gente sempre acaba coletando alguns insights, né, Renata? Coletando algumas coisas muito boas também. A gente sempre sai mais rico quando a gente compartilha conhecimento. É isso aí, pessoal. Fechou? Fechou, Renatinha? Fechou, fechou. Então, tá bom, pessoal. A gente se vê, então, muito em breve. Vamos nos falando. Mantenham-se conectados aí para saber das nossas novidades. Tchau, tchau, pessoal.